Entrevista coletiva com o treinador Guto Ferreira. Guto, pergunta de Fábio Passos e Manuel Nascimento Pititinga. Diante da dificuldade do jogo, faltou mais efetividade ao Bahia nas chances que teve hoje? Muito relativo, né? Efetividade. Nós tivemos talvez uma ou duas bolas assim muito claras. Mais do que efetividade, faltou um pouquinho de felicidade, né? Por exemplo, contra o Atlético, o Gilberto conseguiu encaixar a cabeçada certinha. E hoje ele pegou um pouquinho menos na bola e a bola ia entrar no contrapé do Cavicchioli, e o Cavicchioli fez um defesaço, né? Então são situações assim que cada jogo é uma história, né? E hoje a gente não conseguiu ter o nosso gol. Mas não abrimos mão de atacar e conseguimos, com todas as dificuldades que a partida nos impôs, criar situações também, né? E foi um jogo altamente disputado, né? E esse ponto que a gente leva daqui é um ponto bastante importante nesse momento, em cima de toda a dificuldade que foi a partida. Manuel Messias e Douglas Santana, ele pergunta: Guto, você fez mudanças no ataque e na defesa, você acha que faltou um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade para o time tentar sair com os 3 pontos daqui? É muito relativo, né? Às vezes parece, porque o time do América, ele marca misto, né? Ele não marca zonal, ele marca misto, encaixando no setor. E eles têm uma imposição física na marcação muito grande. E a gente tem que ter alguns tipos de situações que às vezes a gente conseguiu impor, outras vezes não. Então todas as bolas, todos os passes que a gente fazia, eu posso dizer assim que 70% dos passes era sempre sobre uma marcação forte. E aí você tinha que ter proteção, você tinha que jogar rápido, você não podia ser errante, mas era muito mais pela situação que a marcação impunha a quem estava com a bola. Então isso aí de repente aparenta que faltou tranquilidade. E não é tranquilidade, é a disputa de força no setor, é a disputa de corpo a corpo, é o jogo rápido, é a tomar decisão rápida. E aí eles que estão com a equipe muito mais encaixada e num outro momento em relação ao Bahia, porque nos últimos 10 jogos eles só perderam para o Inter, né? Eles estão com a equipe muito mais curtida, né? Muito mais madura em termos de conjunto do que a equipe do Bahia. Então eu tenho que louvar bastante a atuação que nós fizemos, porque nós conseguimos, em cima de toda a situação, fazer um bom jogo. Então Machado, ele pergunta: gostaria que você explicasse a entrada de Rodriguinho. Rodriguinho é o cara que tem facilidade de visão de jogo, que pode, num lance, decidir. Teve pelo menos 2 bolas, ele jogou o quê? 15 minutos, talvez não mais que isso, e 2 bolas que foi no detalhe, no lance de superação do zagueiro, que a bola não chegou no ponto de finalização do Rodadiega, do Ronaldo, né? Então o clube, o torcedor já bateu muita palma para o Rodriguinho, e ele é um cara que, sabendo se usar, vai ser importante dentro do processo, tem sido importante dentro do processo, sem dizer o aspecto de liderança altamente positivo, né? Um profissional sério, trabalhador que ele é. Então vamos tirar esse X que o povo tem colocado no pé dele, porque ele pode nos ajudar bastante, sim. Marinho Júnior pergunta: você ainda está conhecendo alguns jogadores do elenco? Qual o motivo especial ou qual o motivo para Michael Douglas não ser relacionado? Tá, o Michael Douglas, agora que nós estamos tendo um pouco mais de leitura sobre ele. Ele é um jogador que pode nos ajudar, sim, né? O aspecto ofensivo dele é bastante interessante. O aspecto defensivo dele precisa melhorar, e é isso que a gente vem batendo, né? Nós fizemos um treino quinta-feira em Pituaçu,
e onde nós orientamos bastante várias situações e daqui a pouco nós vamos estar utilizando ele, né? Daqui a pouco nós vamos estar utilizando ele. É uma questão de respostas. À medida que nos dê respostas, que traga ao grupo e a gente confiança, pode ter certeza que ele vai para dentro do campo, como vários jogadores têm ido. Últimas 3 perguntas da coletiva. A pergunta de Nilson Luiz. Guto, hoje o Bahia esteve abaixo dos últimos jogos. Você acha que faltou um pouco mais de intensidade? Não, eu não acho não. Eu acho que hoje nós enfrentamos dos 3 adversários, não a camisa mais forte, mas a equipe no momento que está competindo mais. Então foi um jogo altamente competitivo, com uma defesa muito forte, uma transição muito rápida, e foi a equipe dos 3 que mais competiu com a gente. E o Bahia não deixou de competir, não deixou de criar situações, né? Nós jogamos fora de casa também, e isso também ajuda a equipe da casa, né? Somamos um ponto importante e temos que seguir assim. Penúltima pergunta de Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira. Ele pergunta se o Bahia respeitou demais o América. Respeitar demais, a gente está olhando a camisa, né? A gente não está olhando a qualidade do adversário. Como eu te falei, a competitividade do adversário. Esse adversário, ano passado na Série B, ele chegou à semifinal da Copa do Brasil, né? E se reforçou ainda mais. Praticamente não perdeu ninguém e se reforçou ainda mais. Então isso mostra a qualidade do adversário que nós enfrentamos. Volto a falar, talvez antes da pergunta ele não tenha ido ver a tabela lá, que nos últimos 10 jogos eles só perderam para o Inter. Então o momento na tabela de 32 pontos é porque eles começaram a competição muito mal. Depois da chegada do Mancini, eles deram uma guinada bastante grande, porque é uma equipe que compete muito, é uma equipe muito rápida, uma equipe que joga muito no corpo a corpo e está encaixada. E o Bahia fez o seu 3º jogo sem perder, seu 3º jogo sem tomar gol, teve momentos para vencer, a diferença de posse de bola não foi tão grande, a diferença de finalizações entre as duas equipes não foi tão grande. Então foi um jogo que o 0-0, em cima da competição que foi, da competitividade que foi, eu acho que é um ponto importante para a gente na somatória nossa. Neste momento, a gente está fora da zona e conforme for a rodada nós podemos permanecer fora da zona, né? E depois nós temos 2 jogos dentro de casa, onde nós temos que fazer obrigatoriamente a lição de casa. Última pergunta da coletiva de Jailson Baraúna. Guto, o que faltou para sair de Minas Gerais com o triunfo? Não ter tomado gol pelo 3º jogo consecutivo indica que o caminho é certo? Eu acho que o caminho é por aí, né? À medida que você não toma gol. Mas o que me deixa um pouco mais tranquilo não é só não tomar gol, porque às vezes você não toma gol, mas você botou todo mundo lá atrás e não deu um chute no gol adversário. E não foi essa a história do jogo. O Bahia agrediu, o Bahia atacou, o Bahia chegou, né? E teve próximo de fazer seu gol também. Mas o América também. Sim, foi um jogo onde as duas equipes lutaram incessantemente durante os quase 100 minutos que teve a partida aí, né? E ninguém conseguiu fazer. Mas foi um jogo altamente disputado. Então acho que o caminho é esse, o caminho é não tomar e a gente fazer em vários jogos, fazer o nosso gol aí, que nós vamos conseguir os triunfos que vão nos levar aonde a gente quer.